Galera, hoje vamos conhecer juntos o Honda Civic 2.0 16 válvulas 2015 na versão LXR. Será que ainda vale a pena comprar um carro desse em 2022? É um carro até, é um seminovo interessante. Então vamos mostrar tudo que ele tem, vamos conhecer o carro juntos e no final eu dou a minha opinião sobre o carro. Então pessoal, esse aqui é um Civic LXR 2014-2015, né? Ano 2014, modelo 2015. Ele já até tem essas rodas mais novas, né? 2014 ele tinha outro modelo de roda nessa versão, então ganhou um destaque visual bem legal aí em relação a 2014. A frente dele aqui também é muito bonita. Eu gosto dessa geração 9, né? Apesar de não ter sido a geração de maior sucesso do Civic, eu acho que ela deixou bons atributos aí em relação a outras gerações. Inclusive o painel, vocês vão ver que é o maior destaque. Bom, a gente mostrou aqui no canal recentemente um Civic LXS 1.8 manual, ele era 2014, 13 e 14. Esse aqui 2015 tem a diferença aqui da grade, aqui tem esse black piano, tem uma diferença visual, e aqui embaixo também, ó, é um pouco diferente, ele ganhou algumas coisinhas a mais. O farol dessa versão, na verdade desde a versão de entrada, ele já é canhão, né? Então ele já tem um farol bem legal, né? Um facho do farol perfeito por ser canhão. O farol alto fica numa parábola separada e tem aqui também o farol de neblina nessa versão aqui. Não tem o sensor de estacionamento ainda, de estacionamento aqui na frente nessa versão, mas é um conjunto bem interessante também. Essa aqui é a roda dele e as quatro rodas são na medida o pneu 215/50, né? Aro 17. Freio a disco aqui na frente e atrás também tem freio a disco, obviamente com ABS. A lateral do carro bem legal, bem bonito, só nessa cor branca também fica bem interessante. Ele já tem aqui o repetidor de seta no retrovisor. E essa aqui é a chave do Civic. Não é uma chave presencial, mas é uma chave canivete bem interessante. Vamos ver o porta-malas dele, inclusive. Aqui na parte traseira, lanternas, né, que dividiram opiniões na época, mas eu acho que vem envelhecendo bem, né, vamos falar assim, com o tempo. O visual desse carro não ficou cansado com o tempo. E isso que obviamente não é um carro antigo, é um carro seminovo, mas é bem legal. Eu gosto desse visual dessa traseira. Aqui ele tem o comando de abrir o porta-malas. Então a gente destrava o carro e aperta aqui. O porta-malas é bem grande, tá com algumas coisas aqui, mas eu vou deixar aqui a litragem para vocês. Tem um bom espaço, apesar do pescoço de ganso aqui atrapalhar, pelo menos ele é protegido, né? Mas ele acaba ainda assim atrapalhando um pouquinho na mala, né? Ele não fica separado do porta-malas. Tem um isolamento aqui, ó, de acabamento. A antiga geração não tinha, né? Era uma tampa toda aberta, então achei bacana aqui nessa parte. E aqui do outro lado, mostrando a versão LXR com o 2.0 Flex One. Bem bonito o carro, né, pessoal? Eu acho que é um carro seminovo aí, bem interessante aí no mercado. Antes da gente conhecer o interior dele, vamos dar uma olhada aqui nesse ótimo motor 2.0 16 válvulas, gerando aí 155 cavalos a 6.300 rotações, ou seja, tem que girar bem para ele atingir uma boa potência, e também um torque de 19,5 kgfm de torque a 4.800 rotações. Então é um carro que precisa de alto giro para andar um pouco mais. No mais, pessoal, um motor sem grandes problemas crônicos, né? O que geralmente se faz aqui com essa quilometragem é aquela regulagem de válvula, né? Tanto no 1.8 quanto no 2.0, para ele manter a eficiência e o consumo, né? Geralmente aí nessa faixa de 90 a 100 mil quilômetros o pessoal faz. No mais, assim, pessoal, é manutenção preventiva, né? Cuidar bem desse motor aqui, ele vai durar muito. Então é um excelente motor, como já é o esperado de um carro da Honda. Realmente, na prática, esse carro é muito bom, pessoal. Vale aqui mostrar para vocês que ele tem uma manta acústica também para ajudar no isolamento aí
acústico do motor. Vamos conhecer agora o interior do Civic, vamos ver o que ele tem de diferente em relação à versão LXS 1.8, já mostrada aqui no carro de garagem. Então aqui na porta, o que eu acho muito bacana do Civic é isso aqui, ó, os 4 vidros elétricos são com a função automática. Isso faz falta em muito carro até mais caro que o Civic não tem essa função. A porta dele tem um acabamento macio, eu acho muito bom o acabamento aqui da porta, toda revestida. Aqui tem um tipo de um plástico, mas aqui embaixo tem um revestimento. E aqui tem um plástico escuro e outra parte aqui também em plástico, mas tudo bem agradável ao toque. Tem um espaço aqui razoável, não, acho que não cabe uma garrafa grande aqui, mas cabe uma garrafa menor, e revista também acho que não cabe, né? Então só um comparativo aí com outros carros, por exemplo. Bom, como eu sempre digo, quando eu vejo um Civic G9, quando eu entro no Civic G9, é o seu interior muito bacana, né? Esse daqui conta com os bancos em couro claros, né? Então bem legal aí a coloração do interior, né? Essa parte preta com a parte clara embaixo, acho que dá uma combinação bem bonita. Chave canivete padrão, não, a gente não tem uma chave presencial nesse carro. E olha só que lindo painel em funcionamento. Deixa eu fechar aqui a porta. Aqui a gente tem na porta as funções do retrovisor elétrico, né, para a gente comandar aqui as travas da porta, e também esse botão para travar o vidro elétrico traseiro para não funcionar o botão lá atrás. Ele já conta, né, todos os Civic dessa geração contam com esse botão Econ, que muda um pouquinho a programação ali de câmbio, um pouco até da resposta do acelerador, fica um pouco mais lento para preservar um pouco o consumo de combustível, para tentar ficar um pouco mais eficiente, né? Ajuda um pouco, tá, pessoal? Mas não muda muito o consumo desse carro. Falando em consumo, né, eu sei que vocês gostam, ó, esse carro tá fazendo aqui essa média. Mais estrada, tá, pessoal? Um pouco de cidade, mas mais estrada, tá? Também depois da gente ter feito alguns comparativos, então com certeza esse carro faz uma média maior do que essa na estrada, tá? Isso falando que agora está abastecido com etanol. O painel dele aqui, como eu tinha dito, né? No caso aqui é o painel 2 andares da Honda, como a gente conhece. Então, velocímetro digital, marcador de combustível, marcador de consumo instantâneo fica aqui em cima, né? E o computador de bordo também. E abaixo a gente tem o contagiros bem grandão, bem destacado. E o que a galera que tem Honda gosta de ver esse contagiros grande aí no painel, porque os carros são giradores, né? O motor que gira alto aí. O volante, pessoal, ele é bem acabado, tem um acabamento em couro. E a principal diferença, porque esse por ser automático, nessa versão LXR, ele tem as borboletas, né? Então você consegue fazer a troca de marcha aqui, né? Aqui você passa a marcha, aqui você reduz. Então eu acho isso muito bacana e digo para vocês, não é um item estético, não é um item cosmético, e sim um item funcional. Porque passando esse carro para o modo manual, ele realmente anda mais do que no modo automático convencional, tá? Você passando ali a marcha perto ali do corte de giro, ele vai realmente andar mais do que se tivesse ou no modo D ou no modo S, tá? Faz bastante diferença. Aqui a gente tem algumas funções, ó. Se a gente deixar aqui no alto, ele vai acender o farol automaticamente à noite, né? Ele tem o sensor crepuscular, farol de neblina, aqui a seta padrão. Inclusive a seta tem a função de 3 piscadas, né? Só de você encostar, ela já pisca 3 vezes. Isso é bem legal, bem útil também. Aqui abaixo do volante, pessoal, tem alguns comandos para você atender ligações, né? Se estiver conectado ali com o telefone no carro, ele vai funcionar aqui para você atender. Desse lado a gente tem função do piloto automático, para você ligar o piloto automático na estrada, né? Manter a velocidade. Então você seta aqui, ó, por exemplo, tá ali nos 80 por hora, liga o Cruise Control e aperta em 7 que ele vai começar a funcionar. E aqui você aumenta a velocidade, aqui você diminui e aqui você cancela o funcionamento. E aqui também você desliga o Cruise Control. Bem simples e bem legal, bem eficiente. O rádio dele, sinceramente, a galera coloca mídia, tudo, mas eu gosto de rádio original. Sempre digo isso nos vídeos, eu acho que o rádio original dele é bem interessante. Mostra ali na telinha, né? Então aqui a gente consegue mexer nas informações do computador de bordo, ó. Clicando aqui, a gente passa as funções, ó. Função de horário,
de rádio, FM, do consumo. E aqui a gente também muda algumas informações, ó, passando para o lado. Então são vários tipos de informações que a gente tem ali. Também, como eu estava mostrando, o rádio também vai mostrar ali, bem completinho. Pisca-alerta aqui padrão. Ar-condicionado já digital também, desde a versão LXS. Então eu achei bem interessante também do Civic. Aqui abaixo tem um espação bem grande aqui, ó. Dá para você colocar o smartphone aqui. Tem aqui uma entradinha auxiliar, né? Ó, isso é legal, isso é bacana para um rádio original. E também tomada 12 volts. O câmbio automático de 6 marchas, muito bom funcionamento. Se a gente colocar aqui na ré, a gente tem a câmera de estacionamento aqui no painelzinho. Ela não é muito grande, né? Você tem que olhar um pouco mais de perto para ver mais de detalhe, mas já ajuda, né? Já é interessante você ter esse item. O freio de mão grandão de Civic, né? Interessante, não igual do G8, que é maior ainda. Aqui aquele espacinho para vários objetos. Porta-luvas não desce suavemente, mas tem um bom espaço, não tem iluminação. E o que eu penalizo o Civic, eu acho que ele deveria ter um painel aí macio ao toque, né? O soft touch, painel emborrachado. Ele tem um painel em plástico. Em compensação, a porta, né? As 4 portas são macias ao toque. Aqui do lado do passageiro a gente tem o vidro automático também, né? Bem legal, isso ajuda muito. Como mostrei, os bancos claros. Aqui acima o porta-luvas com iluminação, ó. Bem bacana isso daí. Iluminação aqui também individual. E lógico, aqui pro motorista também tem iluminação. O retrovisor nessa versão ainda não é o eletrocrômico, é o convencional. E assim, pessoal, aqui na frente o mais importante é isso, né? Tem algumas funçõezinhas a mais. Por exemplo, aqui você consegue tanto abrir o porta-malas quanto abrir o tanque de combustível. Para apertar o tanque de combustível você aperta, e para o porta-malas você puxa. Então é a mesma alavanca para as duas funções. Ali a alavanca do freio do capô. Aqui tem um porta-objetos, né? Também para colocar alguma coisa pequena. E aqui, pessoal, tem uma iluminação central, né? Não digo que é uma iluminação traseira, porque ela fica aqui mais no meio, né? Mas já ajuda bastante para quem tá lá no banco de trás. Aqui a gente deixa no meio, para quando a gente abrir a porta ela vai acender automaticamente, né? Então eu fico numa posição de dirigir muito confortável, né? Eu acho que a posição de dirigir do Civic é um grande destaque para esse carro, fica muito bacana aqui. Uma pegada parece até mais esportiva aí, porque não é um carro de propósito esportiva nessa versão, né? Tem o SI dessa época, o K24, que é sensacional. Mas, cara, por ser um sedã médio, você senta aqui numa posição mais esportiva do que alguns realmente esportivos aí que você vê por aí, né? Vamos ver o espaço do banco traseiro. Não mostrei essa soleira que eu achei legal aqui para vocês. Então vamos ver como que é lá atrás. Abrindo aqui, também tem a soleirinha aqui, ó, na parte traseira, bacana. A porta, como eu mostrei, também acabamento aqui atrás é o mesmo padrão lá na frente. Tem um espacinho aqui. E olha, eu digo ali para vocês que o banco tá regulado numa posição bem crítica, né? Não tá numa posição... o proprietário desse carro é bem alto, então o banco tá muito para trás, inclusive o encosto deitado. E ainda assim tem um espaço aqui para perna, né? Logicamente já tá limitado pelo tanto que ele tá aqui para trás. Mas se fosse um motorista aí de uma estatura média, de 1,80 m, 1,70 m, eu estaria com muito mais espaço. Aqui um porta-revista dos dois lados. Tem aqui o que eu gosto muito disso num sedã, o apoio de braços, né, central, com os dois porta-copos. Então tá aqui, ó, 2 porta-copos, bem confortável aqui o assento, inclusive. Me lembra até o Azira que eu tive em questão da qualidade dos bancos. Muito bom para um Civic, realmente gostei bastante. Tem aqui o puxadorzinho padrão, né? Alcinha PQP, né? Volta suavemente, legal. E, claro, né? Apoio de cabeça central, cinto de 3 pontos no meio. Então nessa parte de segurança ele tá bem ok aí, tá bem alinhado com a época. Inclusive já tinha até Isofix, né? Ó, isso aqui é bacana, para cadeirinha de criança ele já vem predisposto aí para você instalar. Eu acho que falta aqui uns airbags laterais, né? Poderia ter já num Civicão desse aqui, mas ainda assim tá bem bacana. Também que eu acho que deveria ter no Civic, que muita gente reclama, é a saída de ar aqui atrás, né? Não tem.
totalmente liso. Em compensação aqui, o assoalho dele é bem plano, então o espaço aqui para o pé aqui fica bem interessante. Pessoal, esse foi o resumão aí que a gente fez aqui do Civic, mostrando as principais coisas que ele tem de bons atributos, né? Porque ele já embarca de série nessa versão, no caso. E pessoal, digo para vocês, no mercado de usados é uma das melhores opções que você encontra, tá? Hoje em dia tá muito difícil de comprar um carro, seja seminovo, seja usado, seja 0 km, principalmente por causa dos valores. Cada vez mais o preço tá subindo, seja do usado, seja desse caso aqui, seja do 0 km, principalmente tá muito caro mesmo. E eu acho que em 2022, se você achar um Civic G9 como esse daqui, em boas condições, no preço que você procura, com certeza eu acho que vale a pena. Eu vou colocar aqui o preço médio na tela para vocês, que está custando esse carro nessa data, né? Pode ser que daqui para frente você assista esse vídeo ele esteja com um valor maior, espero que seja menor, mas provavelmente, como anda a situação, vai subir o preço cada vez mais. E pessoal, o consumo desse carro não é dos melhores, tá? Ele faz aí uma média na estrada com etanol de 10 km com litro, 11 no máximo, e com gasolina ele vai fazer aí na casa dos 12,5, 13 km com litro. Na cidade vai reduzir bastante ali, vai fazer na casa de uns 7,5, 8, isso com gasolina, e no álcool vai fazer um pouco menos do que isso. A manutenção dele, como eu disse, tem algumas coisinhas para serem vistas, né, como a regulagem de válvulas, mas é simples. Manutenções preventivas, coisas fáceis de fazer, então não tem muito segredo. Lógico que as peças não são as mais baratas que você encontra, mas ainda assim não é uma coisa absurda, é tranquilo de manter o Civic. No geral, pessoal, é uma ótima compra. Se você achar um desse, pode comprar sem medo. Logicamente, faça aí uma pré-compra, contrata um consultor automotivo. A gente tem aqui recomendações para vocês, né, os nossos parceiros. Então, fazendo tudo isso aí sem erro, pode comprar um Civicão desse, que é um baita carro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso, pessoal. Valeu, falou!